Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de um fundo que eu gosto bastante, que é o Risa Terraço, o RZTR, que é um fundo aí que, na minha opinião, tem feito um bom trabalho, né? A gente vai fazer o estudo aqui do relatório gerencial, já voltar aos estudos, como já tinha prometido antes, e também com os cortes, né? A gente vai manter os cortes das nossas lives, normalmente acontecem semanalmente, né? Então já se inscreva no canal, já deixa o seu like nesse vídeo também. Mas a gente vai voltar a fazer esses estudos também. Então, caso vocês queiram algum estudo específico, entre no nosso grupo Telegram lá aberto, ou seja membro do canal também, tem um grupo lá VIP exclusivo, que a gente sempre faz vídeos exclusivos lá. A gente está com mais de 80 membros, então tá super incrível, pessoas incríveis lá, analistas, enfim. Tá realmente um grupo super diferenciado. E quando a gente chegar a 100 membros, a gente vai sortear a caneca que todo mundo gosta, né? Que foi uma promessa que a gente fez aí. Então, tá valendo a pena. Né? É só R$ 4,99 por mês, então tá eu e o Bernardo lá fazendo um trabalho com muita energia, com custo-benefício muito bom. Né? Enfim. Então aí, caso queiram apoiar, é só ser membro também. Caso não, só deixa o like também, que já tá show de bola. Antes da gente passar para o relatório inicial, né, aquela tradição que eu gosto de fazer com vocês, né, só de eu olhar alguns indicadores, lembrando, né, que nada aqui é uma recomendação e também que nunca olhe um indicador sozinho, né, assim, não faz sentido nenhum. Eu vou tentar fazer esses vídeos também mais curtos, tá, mais diretos, no máximo 10 minutos, alguma coisa assim. A liquidez diária é super tranquila, né, dividend yield de 11,20%, acho que é interessante. Ele tem feito uma geração de valor interessante, né? O PVP ali próximo, então ok também, né? Faz sentido você aproveitar bons preços. Esse fundo aqui nem sempre ele está sendo negociado aí a preços atraentes, né? Então isso é um ponto de atenção. Não importa, às vezes você acha que um fundo é interessante, que você gosta dele, mas se você pagar um preço ruim, não faz sentido nenhum. O patrimônio aí já é relevante de mais de 1 bilhão. E uma rentabilidade no último mês de 1,82%, né? Em relação à rentabilidade, eu gosto, né? Eu sei que algumas pessoas não olham tanto rentabilidade, porque depende de preço, e é verdade, mas eu acho que é muito interessante você fazer ali uma rentabilidade histórica para avaliar, né? Se ele está pelo menos batendo o IFIX ou está ficando pareado ali com o IFIX, né? Senão não faz muito sentido. A gente vê que o Risa Terraço tem sim feito um trabalho ali de entrega de valor para o cotista, né? Ele está batendo o IFIX e, na minha opinião, como eu sempre falo aqui para vocês, o IFIX é um bom índice, sim. O pessoal critica, etc e tal, mas por motivos que eu sempre falo aqui, né, eu acho ele defensivo, mas mesmo assim ele dá uma boa rentabilidade, ele é um bom índice. Então, show de bola aí, bons pontos na minha opinião, tá bom? Agora sim, bora lá para o relatório gerencial. Antes de começar também, eu queria falar que eu sempre parti muito nos relatórios gerenciais da RISA, e a gente tem que elogiar quando, né, quando tem que ser elogiado. E eles melhoraram bastante, eu acho que ainda tem mais para melhorar ainda, dá para tornar mais visual, com mais gráficos, né? Enfim. Mas já melhoraram bastante. Então, parabéns aí para a equipe da Risa. Gostaria também que eles aparecessem mais, porque eu gosto do trabalho deles, como eu disse antes, tá bom? Mas atividade aí, né? A nossa indústria é muito recente, né? Isso aqui é um FII do agro, lembrando disso. Mas mesmo assim, 2020, né? A gente está em 2023 agora quando eu estou gravando esse vídeo, então realmente é uma indústria muito recente ainda, né? É, Duas emissões, taxa de administração salgadinha de 1,25%, uma taxa de performance ali de 20%, que CDI, o CDI mais 2%, né? Os fundos do agro normalmente, Fiagro, FII do agro, eles cobram uma taxa muito, muito cara, eu não gosto disso, sempre critico também, né? Mas enfim, pelo menos alguns desses fundos estão fazendo aí um trabalho interessante, na minha opinião. Dividend yield analisar de 3,9%, interessante, né? Mostra aqui os 14 ativos, último dividendo de 1,10. Lembrando que esse fundo ali ele entrega valor, né? Ele aumenta o dividendo e às vezes as pessoas não sabem, mas às vezes ele é um não recorrente de uma venda, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, mas ele tem três estratégias basicamente dentro desse fundo, por isso que às vezes o pessoal comenta, por que não junta com outros fundos da Risa? Porque esse aqui é um fundo que é um pouco diferente, tá bom? Número de investidores aí quase 100 mil, super legal, né? Um prazo médio final dos contratos, 8 anos, bem longevo, interessante também. Uma taxa aí média de arrendamento de 12,59%, né? Isso faz mais sentido em momentos de queda de Selic, né? Uma liquidez média diária super tranquila, como já disse antes, 2,35, não tem que se preocupar, né? Em relação aqui às commodities, caso você queira aprofundar um pouco mais, né? É só pegar o relatório gerencial, aí fala da soja, do milho, do algodão, etc e tal. Aqui ele fala só do acompanhamento da safra do Terrax, né? Que eu vou falar rapidamente. O mês de setembro marca o início do plantio de soja das propriedades de Mato Grosso e Goiás, que representa aproximadamente 48% da área plantada do portfólio do fundo. As chuvas, por isso que é interessante também os FIAGROS e FIIs do agro, né, que eles tenham ali
como é uma indústria do céu aberto, como diria o Bernardo, né, é interessante que eles tenham aí diversificação regional também. As chuvas no final de agosto deixaram a umidade no solo essencial para o desenvolvimento da cultura. O decorrer de setembro foi de chuvas abaixo do normal, mas sem impacto significativo no plantio. As precipitações devem se normalizar na segunda quinzena de outubro, favorecendo a finalização do plantio da safra sem impactos na janela de cultivo para a segunda safra de milho ou algodão. Show de bola. Como eu disse, né, caso queira, dê uma lida lá, falou do algodão também. Você fala dos retornos, né? No início de setembro, o Risco Terras distribuiu R$ 1,10 por cota referente ao mês de agosto, equivalente a dividend yield de 1,09%. Show, né? A cota no mercado secundário variou de R$ 98,70 para R$ 184, um retorno bruto positivo de 3%, né? Esses retornos de curto prazo, aí sim, eu já acho que é para quem gosta mais de fazer um swing trade, né? Uma movimentação um pouco mais rápida, que não é muito o meu caso para fundos de renda, não. Aí que ele fala do resultado do fundo, é interessante a gente marcar isso aqui, porque a gente sempre fala das taxas, né? E aqui é legal essa transparência dos fundos de renda, que eles mostram, né? Olha que o valor da taxa, claro, que a gestão tem que ser remunerada, tá, pessoal? Sempre falo isso, mas a gente vê que de fato faz um impacto significativo no resultado do fundo, e a gente tem sempre ali que pedir por taxas melhores, né? Mas claro, né? A gestão tem que ser remunerada. Em relação ao Terrax versus CDI, show de bola, né? Não é fácil bater o CDI. Então, assim, ainda mais no Brasil, com essa taxa de juros tão alta, né? Então, é isso, né? É isso que a gente espera de um fundo, né, de renda variável que bate CDI. Não é todo mundo que faz isso, muito antes pelo contrário, né? Perspectivas, conforme planejado anteriormente, divulgado via fato relevante, o Fundo Celebrão como mês de compra e venda, tendo a finalidade por venda da fazenda Roma. Isso aqui a gente chama de land equity, né? Você compra ali a fazenda para tentar ali valorizar. Vender né, por um preço maior e trazer ali, de fato, um resultado maior. É que ele fala, né? A Fazenda Roma foi adquirida pelo valor de 40 milhões em 2022 com base na tese de investimento Land Equity, né, que eu estava falando agora. Ao longo do ano de 2023, foram realizados investimentos em solo e infraestrutura no valor de 10 milhões. O compromisso de compra e venda foi de 112 milhões, o qual será pago no seguinte fluxo. Aí fala o fluxo aqui, né? A taxa interna de retorno estimada da operação, incluindo todos os custos, é de 44,32% ao ano. Não preciso nem falar, né? Muito alta. A venda do ativo gerará um lucro estimado de regime caixa de aproximadamente 73 milhões, 73,7 milhões ao longo do prazo de operação, que representa cerca de R$ 6,68. Né? Lembrando que ele fala aqui, né? A gestão tem intenção de distribuir 100% dos lucros oferidos com a venda anualmente. Aí dá aquela pernada para cima, claro que não dura para sempre, aí eles vão tentar sempre ali fazer esse ciclo, né? Mas não assuste, né? Isso que o pessoal assusta muito, que às vezes, não, mas caiu o rendimento, etc e tal. Não, cara, tá tudo planejado, né? Apesar do laudo de avaliação da propriedade indicar um valor superior, a gestão julga um valor de liquidação da fazenda Roma é de aproximadamente 100 milhões, conforme divulgado no relatório de ativos. Entendemos que qualquer negociação na modalidade Land Equity acima de contingente de 35% ao ano é bastante lucrativo. Show de bola, né? Land Equity, ele traz mais risco, mas ele traz ali mais oportunidade, uma rentabilidade desse tamanho, né? E que ele fala também, né, na estratégia de Land Equity, o fundo ainda possui as fazendas, aí ele fala de algumas fazendas, grande parte de eucalipto, muito famoso aqui no Brasil, né, plantio de eucalipto. São planejados em investimentos na ordem de 8 milhões e eles estão almejam realizar uma venda fazenda nos próximos 12 meses com valor de liquidação de 35 a 40 milhões. Então já tem aí na sua cabeça, caso você seja costista ou goste do fundo, ou está estudando o fundo, né, que aí pode ter mais aí valorização. Mas é claro, né, a gente na gestão também não garante nada. Tem uma perspectiva e aqui eles falam, né, o que eu falei lá no início, a perspectiva de queda de juros mais acelerada depois da última reunião do Copom, que cortou 0,5% da Selic, né, 50 bips. O retorno das operações sale and leaseback e buy to lease podem se tornar bastante atrativos no longo do tempo. E que eles fazem uma coisa no relatório que eu gosto muito e elogio, né, que é explicarem a estratégia do fundo, né, além da equity, eu acabei de explicar para vocês, mas a sale and leaseback, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor. O que é a sale and leaseback e a estratégia buy to lease, né? Que são relativamente até semelhantes, mas eles até desenham aqui, é bem interessante, né? A sale and leaseback, como o próprio nome já diz, você vende e aí você aluga para quem te vendeu, né? Simples assim. O Risa Terrax compra esse ativo descontado, como está aqui, né? Então, um preço bem barato, essa estratégia deles, né? Eles fazem o pagamento de arrendamento, né? Esse arrendatário aqui,
E aí, no final das contas, né, esse arrendatário ele pode comprar a terra de volta, né? Por isso que eles conseguem comprar por esse valor mais baixo aqui, tá? Tá escrito aqui, né? Recompra da venda da terra. E é isso que faz sentido, né? Então, o que eles costumam brincar, né? Que se der um default é até bom para o fundo, porque a valorização é muito maior. Por quê? Porque eles compram esse ativo bem descontado, tá bom? E é buy to lease, aí ele compra para alugar para alguém. É um risco ali também, né? Até coloca aqui, né? Tem uma venda da terra por um terceiro aqui, né? E aí você vê que tem um pagamento da terra do arrendatário, né? O arrendamento. E esses pagamentos do arrendatário também, a gente vê também uma estratégia ali que é interessante para o próprio ator, né? Então, é uma estratégia um pouco mais arrojada nesse sentido, né? Tem até um terceiro aqui, se fizer até diferente aqui, né? Porque você compra para alugar, isso é muito comum nos fundos imobiliários, né? Não apenas os FIIs do agro. Um pouco de risco aqui, né? Mas é uma estratégia interessante também, caso você saiba o que você está fazendo, né? Mas, enfim, muito comum lá dos fundos imobiliários também, né? O que ele fala, né? A estratégia Sales and Back e Buy to Lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui a opção de compra no ativo, né? Os principais riscos envolvidos, aí fala, né? O risco envolvido nessas operações está relacionado a taxa de juros, etc. e tal, que eu falei com vocês, né? É mais interessante num cenário de queda, que é o que eles falam também aqui no próprio relatório, né? Mas são estratégias complementares, na minha opinião, interessantes. E o Land Equity é o que eu acabei de explicar também, né? Você compra uma terra para ganhar ali com a valorização dessa própria terra, né? Bem direto, né? Uma estratégia bem direta, mas o mais arriscado de todas. Só que aí, no final das contas, pode aí gerar uma valorização e que fala dos riscos envolvidos, né? A presa commodity, que influencia muito o preço da terra, claro. Liquidez dos ativos e também invasões, a gente vê mudança de legislação, enfim, né? Você sabe disso, né? Enfim, então a gente vê que também, no final das contas, eu acho que podia ser um pouco mais visual, mas a gente coloca aqui, né? A gente vê aqui o que o fundo coloca, que é a taxa de aquisição, propriedades, etc. Eu gostaria que fosse mais visual, né? Esses dados fossem mais visuais, mas enfim. Né? A gente tem que valorizar ali as melhorias que eles também vão lá e colocam, né? Coloca aí fazenda por fazenda, caso você seja um estudioso do fundo, um cotista ou queira estudar também, talvez faça sentido você estudar também. Né? Mas quanto mais esse fundo fosse diversificando, menor é o risco, na minha opinião. A diversificação tem a ver com risco também, claro. Mas é isso, né? Um fundo aí, na minha opinião, interessante. Se melhorar o relatório gerencial, isso é show de bola. Tem as dinâmicas, tem 3 dinâmicas que eu expliquei para vocês. Então você tem que ter clareza na sua cabeça antes de você pensar ali, né, em fazer qualquer movimentação em relação ao fundo, beleza? No mais, deixe seu like se você gostou do vídeo. Seja membro do canal também, com benefícios exclusivos. E até o próximo vídeo. Abração, tchau, tchau.